Comigo aqui nesta sexta-feira, a Samantha Maier e o José Eduardo Cardoso. Boa tarde, bem-vindos os dois. Eu vou começar pela Samantha. Você considera que o Brasil correu um risco real, ou seja, esteve à beira de sofrer um golpe de Estado, Samantha? Bom, boa tarde, Lu. Boa tarde, doutor José Eduardo. Eu considero que não. A gente não esteve à beira de sofrer um golpe de Estado. E entendo a fala do general Heleno, que tem que ser observada dentro de um contexto que é um general que tem uma formação militar, uma formação bastante rigorosa, ninguém chega a general 4 estrelas facilmente, então ele tem uma visão de estratégia militar. A palavra golpe, não é? Se você pensar dentro de uma estratégia militar, ela envolve um mentor intelectual, um líder, uma estratégia, uma organização, o que de fato a gente não verifica naqueles atos desastrosos de 8 de janeiro, que até o doutor Zé Eduardo já colocou como um golpe tabajara, né? Que na verdade são atos de vandalismo, sem a menor estrutura. Claro que aquilo foi financiado e a gente tem que saber quem financiou, mas eram pessoas insatisfeitas com o governo. Não dá para usar num termo militar a questão de um golpe que num país como o Brasil, do tamanho do nosso país e com instituições fortes, como nós temos instituições democráticas, aquilo não pode ser considerado um golpe, mas sim um ato abaloado, assim, um ato completamente desconexado. Eu acho que é isso, desconexo, e eu acho que é isso e que o general Heleno quis colocar, que do ponto de vista de um golpe, isso precisaria de uma estratégia, de um líder, de uma organização, e ali foi uma sucessão de erros e de ações que, claro, devem ser repreendidas porque representaram uma ameaça ao Estado Democrático de Direito, mas jamais um golpe no sentido militar. Vamos lá, Zé Eduardo Cardoso, você considera que o Brasil correu um risco real, ou seja, esteve à beira de sofrer um golpe de Estado? Boa tarde, Luciana. Boa tarde, doutora Samantha. Hoje ela não está de vermelho, então eu acho que eu vou ter que começar a ter algumas discordâncias com ela. Embora eu concorde que realmente o Brasil não correu um risco de ter um golpe, mas que o golpe foi tentado, planejado, foi. A palavra golpe, ela tem uma origem muito clara no século XVII e é utilizada por juristas, por cientistas políticos, desde que um autor francês, que vou abusar da minha memória, Gabriel Naudet, escreveu a palavra coup d'état, golpe de Estado, para dizer que é aquela tentativa de um governante, essa era a definição dele, infringindo regras legais, infringindo normas, fazer algo que reputa ser de interesse público para manter-se no poder. Claro que depois a palavra golpe de Estado passou a ter um conceito mais alargado, ou seja, outros podem tirar o governante. Mas na origem, golpe de Estado era o governante que viola regras para manter-se no poder. Esta é a origem. E exatamente aí que eu posso dizer que um golpe ele pode ser consumado ou tentado. Por exemplo, o golpe militar de 64, que foi elogiado e defendido pelo general Heleno, foi consumado. Um golpe que não era propriamente militar no primeiro momento, mas que foi esboçado, segundo historiadores, por Jânio Quadros, foi tentado, mas não consumado. Portanto, golpe se tenta e golpe se consuma. Isso não desqualifica a palavra golpe, nem banaliza a palavra golpe, como pretendeu, para tentar descaracterizar a situação que ocorreu, falar o general Heleno. Há uma série de iniciativas que mostram que alguém planejou, que alguém urdiu. O fato das pessoas planejarem mal, terem um pouco uma dimensão de patetas ao executarem seu plano, não elimina a palavra golpe. Eu posso dizer, foi um golpe que não se consumou. Foi um golpe engendrado, pensado por alguns patetas. Mas efetivamente eu não posso não utilizar para rotular esse tipo de coisa a palavra golpe. Muito bem, Samantha. Bom, doutor Zé Eduardo, de certa forma, o senhor concorda com a fala do general Heleno quando ele diz que esse golpe tem que ter um líder. E até agora esse líder não apareceu. Nem um ex-governante, nem alguém que se diga autor desse golpe, mentor desse golpe. E é essa a crítica que o general Heleno faz. Quando a gente tem uma tentativa de golpe, até porque se o golpe é bem sucedido, ele se torna o poder dominante, eu tenho que ter alguém que arquitete, que faça, que toma a frente desse movimento. E o que a gente viu no 8 de janeiro foi um movimento totalmente descoordenado de destruição do patrimônio público num domingo onde as instituições nem sequer estavam funcionando. Então, na verdade, o que o general diz é que há uma banalização do termo porque eu não tenho liderança e não tenho planejamento. Aquilo representou uma insatisfação da população, um ato criminoso, mas não um golpe no sentido nem jurídico nem militar.
Zé Eduardo. Eu vou discordar da doutora Samanta mais uma vez, porque todas as investigações, é necessário investigar, apontam para um líder. Esse líder chama Jair Bolsonaro. Vamos verificar se isso é verdade ou não nas investigações. E por que apontam para eles? Porque havia um planejamento idiotizado naquilo que foi revelado, mas um planejamento. Por exemplo, acampamentos realizados nas portas dos quartéis. Qual é a razão de ser daquilo? Pedir que militares, ou criar um clima para que militares interviessem na realidade e garantissem a ordem para que não assumisse um presidente eleito. Ou seja, é curioso imaginar-se que esses acampamentos sejam democráticos quando querem justamente impedir que um eleito legitimamente reconhecido assuma. Isso não é democrático. Isso é já uma preparação de golpe. Depois disso, aquelas pessoas do acampamento, aquelas pessoas querendo dizer que eram pacíficas, ordeiras, são encontradas quebrando ônibus e carros no dia da diplomação do presidente Lula e tentando invadir a sede da Polícia Federal. Ou seja, já se tentava criar um clima. Depois, no dia 24 de dezembro, um bolsonarista tenta explodir um caminhão de combustível no aeroporto de Brasília. Ou seja, era a tentativa que estava colocada e sendo planejada. Ao mesmo tempo, Jair Bolsonaro em nenhum momento reconhece a vitória de Lula, em nenhum momento faz um apelo para que a situação ficasse normalizada. Em silêncio, e após algumas reuniões com militares, vai para os Estados Unidos, quando então, talvez porque não sabia para que países iria depois e o que aconteceria, um ajudante de ordem seu falsifica o seu reconhecimento dele e de sua filha de ter tomado vacina. E aí nós temos no dia 8. Tudo levando a crer, com base inclusive numa minuta de decreto encontrada, guardada com o seu ministro da Justiça, que havia um planejamento, ou seja, uma incitação, um iter crime, chamemos assim, que apontaria para que Jair Bolsonaro, depois do dia 8, voltasse ao Brasil quando ele fez aquela postagem, que ele errou ao postar, enaltecendo aquele movimento. Ou seja, parece que havia sim um planejamento, é isso que está sendo investigado, iniciativas que se concatenam, ou seja, e o vértice, a liderança é, se for confirmada, Jair Bolsonaro, numa tentativa de golpear o presidente eleito e permanecer no poder. Em outras palavras, havia líder, havia planejamento. O que não havia era análise da conjuntura, nem capacidade intelectual daqueles que pensaram para fazer algo que minimamente pudesse consumar um golpe.